pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É verdade, eu já não gravava um vídeo assim sentada há imenso tempo. Eu tenho adorado gravar vlogs, mas tinha que vir aqui gravar, obviamente, os nossos vídeos de regresso às aulas. E como vocês já puderam ver pelo título, o primeiro vídeo é sobre o primeiro ano da faculdade. Eu vou partilhar com vocês a minha experiência e vou responder também às perguntas que vocês me fizeram no meu Instagram. Eu deixei lá uma caixinha de perguntas e recebi imensas dúvidas e curiosidades e, portanto, eu vou-vos esclarecer absolutamente tudo e partilhar a minha experiência com vocês. Antes de passarmos para o vídeo em si, não se esqueçam de deixar já o vosso like, ajuda-me imenso, é só carregarem no botãozinho lá em baixo. Subscrevam o canal se me estão a ver pela primeira vez e sigam-me lá pelo Instagram, porque nos próximos vídeos de regresso às aulas eu também vos vou dar a oportunidade de me poderem colocar questões lá no Instagram para eu poder esclarecer tudo aqui nos vídeos e ajudar-vos o máximo possível. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Bem, pessoal, eu acho que o melhor é começar pelo início. E o início é no fim do secundário. Portanto, vamos recuar até ao fim do 12º ano. Uma questão que me colocaram foi quais foram os exames que eu utilizei para ingresso na faculdade e com que média é que eu entrei. Para quem não sabe, eu terminei o primeiro ano em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, que faz parte do Politécnico de Lisboa. Eu neste vídeo não vou falar especificamente sobre o primeiro ano em jornalismo, eu vou falar sobre o primeiro ano no geral, questões que toda a gente tem. Sobre o meu curso, eu ainda estou a pensar se vou gravar um vídeo à parte só sobre ele ou não. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre o primeiro ano em jornalismo, deixem aqui nos comentários que eu gravo se vocês quiserem. Bem, então, eu terminei o 12º ano e como eu terminei o secundário em ano de pandemia, eu não fui obrigada a fazer os exames obrigatórios da minha área, que no caso era Humanidades. Eu acho que este ano também não, acho que as pessoas só fazem o exame que precisam para ingresso, ou os exames que precisam, mas pronto, quando eu terminei o 12º ano foi isso, eu só precisava de fazer os exames que precisava para ingresso e não os exames obrigatórios que seriam Português e História A. E o curso que eu queria aceitava tanto o exame de português como o exame de história. Acho que ainda tinha mais uma outra opção, mas pronto, daquelas disciplinas que eu tinha tido, eram essas as duas opções. E eu tinha a opção de fazer os dois exames e depois escolher aquele que tivesse melhor nota para me candidatar à faculdade, ou então fazer apenas um deles e ser tudo ou nada. Vocês sabem que eu sou bastante apologista de aproveitar todas as oportunidades, tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal a falar sobre a segunda fase dos exames nacionais e o quão a favor eu sou das pessoas irem à segunda fase, porque temos que aproveitar todas as nossas chances. No entanto, o facto de estarmos em pandemia e em aulas online, foi o primeiro ano em que tivemos aulas online, então estávamos todos a habituar-nos. Acontece que, como português resultou super bem, eu fiz as aulas, eu adorava a matéria, portanto eu conseguia acompanhar a matéria e gostar. Com história, como é muito mais matéria e mais cansativo, eu perdi completamente a noção do que é que estava a dar quando nós tivemos aulas online. Depois de pensar muito sobre o assunto e falar com muitas pessoas e ouvir muitas perspectivas, acabei por fazer exatamente o oposto do que toda a gente disse para eu fazer. Porque toda a gente me aconselhava a fazer os dois exames e jogar pelo seguro, mas infelizmente eu sou aquela pessoa que se me dizem para eu ir para a direita eu vou para a esquerda, portanto, olhem, pedi conselhos a toda a gente, quase toda a gente concordou que eu deveria fazer os dois exames para jogar pelo seguro, mas eu decidi que só queria fazer o de português, então só fiz o de português. Maluca, diria, porque só tinha aquela hipótese e se corresse mal, olhem, correu e pronto, a vida que segue. Eu pensei entre dividir o meu tempo, porque os exames acho que tinham uma semana de diferença, e tinha que dividir o meu tempo entre História e Português, e não podia dar 100% em nenhum deles, porque tinha que me focar em ambos, tendo em conta que História eu não sabia nada, porque perdi completamente a noção da matéria, ou então focar-me tipo a 1000% em Português. Então foi isso que eu fiz, foquei-me a 1000% em Português. E o que é que aconteceu? Nota da primeira fase, uma bosta. Acontece que tive má nota na primeira fase. Eu tive, acho que foi 12 na primeira fase, 12,5, algo assim do género, não me recordo. Mas depois inscrevi-me na segunda fase do exame de português e a segunda fase correu super bem. Fui a melhor nota do exame de português de segunda fase da minha escola e tive 16,9. Portanto, ok, tudo ótimo. E entretanto, lá fui eu candidatar-me à faculdade. E eu vou começar por aquilo que eu acho que é o medo que muita gente tem quando faz a candidatura, que é o que colocar nas outras opções, se devemos preencher todas, o que é que eu vou pôr se eu só quero um curso, enfim. Eu vou-vos dizer que eu só tinha uma opção, eu só tinha jornalismo na ESCS ou então mais nada, era o único curso que eu queria. Então o que eu fiz foi, coloquei esse curso como primeira opção, obviamente, e nas outras 5, que acho que são 6 opções, coloquei todos os cursos da faculdade para onde eu queria ir.
Isto porquê? Porque eu acho que é muito mais fácil pedir transferência se já estivermos dentro da faculdade e mudarmos apenas de curso do que mudarmos de faculdade e de curso. E, portanto, essa foi a lógica que eu utilizei e eu tinha planos de A a Z, o alfabeto todo, todas as hipóteses de como é que eu ia parar ao curso que queria. Tinha a hipótese A, entrar na primeira opção, quer seja na primeira fase, quer seja na segunda, tudo bem. Se não entrasse, podia entrar em qualquer um dos outros 5 cursos, fazia um ano, olhava para a situação como algo positivo, vou fazer um ano noutro curso, vou aprender outras coisas, é sempre bom. E depois no final, quando for para o segundo ano, peço transferência e mudo para o curso que quero e aproveito que tenho uma ou outra cadeira que é igual e já consigo ter a cadeira feita. Basicamente esta era a minha lógica, ia parar aquele curso quer fosse nesse ano ou no ano seguinte. E eu acho que isto foi muito importante para eu não me sentir muito ansiosa com a saída das colocações e saber se entrei ou não, porque eu tinha todos os planos possíveis e imaginários na minha cabeça e assim conseguia ter uma segurança de que fosse este ano, fosse no próximo, fosse quando fosse, eu ia entrar no curso que queria. Como eu tinha todos os planos e mais alguns na minha cabeça, eu estava mais descansada e não ficava tão ansiosa do género, se eu não entrar na minha primeira opção, o mundo acaba, porque não acaba. Como vos disse, a nota da primeira fase do exame de português foi uma porcaria e, portanto, quando saíram as colocações eu já estava à espera de não ficar e obviamente não fiquei. Mas não fiquei nem na primeira opção nem em nenhuma outra. Basicamente eu não entrei em lado nenhum. Mas, para ser muito honesta, eu estava à espera, então tudo bem. O que é que eu pensei? Tenho mais umas semanitas de férias e vou-me candidatar à segunda fase. Candidatei-me à segunda fase com o exame de português da segunda fase, que já era uma nota de 16.9. Portanto, candidatei-me com uma média de 16.5. Média do secundário mais a nota do exame. E entrei na segunda fase na minha primeira opção. Portanto, já tenho aqui o spoiler, eu entrei na minha primeira opção, como já sabem, mas foi na segunda fase e eu vou gravar todo um vídeo a falar só sobre a segunda fase, o que é que implica entrar mais tarde e todas essas coisas. Portanto, estejam atentos ao meu Instagram que eu vou-vos dar a oportunidade de me fazerem todas as vossas perguntas e depois vou gravar um vídeo só sobre a segunda fase. Estamos na faculdade e agora aparecem as questões como é que são as avaliações, como é que é o ambiente na faculdade, praxe e muitas outras questões. Eu acho que vou começar pelo tema da praxe, porque me fizeram bastantes questões sobre o assunto, de se para mim a praxe era um grande sim ou um grande não, e portanto, antes de passar à resposta, eu vou dar-vos a minha experiência. Bem, pessoal, se alguma coisa estiver diferente, foi porque eu fiquei sem espaço, então tive que ir resolver esse problema. Mas pronto, vamos voltar ao vídeo. Obviamente que no ano em pandemia, as faculdades tinham duas opções. Ou faziam a praxe online ou não faziam. E a praxe na minha faculdade foi online, portanto houve praxe, mas foi online. E isso condicionou tudo. Condicionou, obviamente, as atividades e condicionou também a vontade das pessoas participarem ou não na praxe. E é assim, eu conheço várias perspectivas. Houve pessoas que foram à praxe, não gostaram, nunca mais foram. E houve pessoas que foram à praxe, se apaixonaram pela praxe, estavam super motivados, fizeram imensos amigos na praxe e divertiam-se imenso e viveram mesmo aquele espírito de praxe, mesmo sendo online. Agora, eu, Rita, eu tentei dar uma oportunidade à praxe, mas vou-vos ser mesmo muito sincera, o facto de ser online fez com que eu não tivesse motivação nem força de vontade para participar. Muitas das vezes, quando chegava a hora da praxe, eu estava super cansada, não só do dia, mas de ter estado o dia inteiro em frente a um computador a ter aulas. Então eu não tinha paciência para pegar no computador e ir assistir à praxe e participar online, porque não tinha energia para participar e não me apetecia estar em frente ao computador outra vez. Portanto, simplesmente não tive motivação para fazer parte da praxe, e então não tenho uma opinião para vos dar. O que sei é que houve pessoas que não gostaram muito e houve pessoas que amaram. Portanto, depende imenso de pessoa para pessoa. Eu não vos posso dar a minha opinião, porque lá está, eu não dei uma oportunidade como deve ser, porque não tinha motivação para. Se calhar se fosse presencial seria diferente, ou então não, nunca saberemos. O que eu posso dizer é, experimentem se sentirem vontade de experimentar, quer seja presencial, quer seja online. Ainda não sabe como é que vai ser este novo ano letivo, portanto veremos. Mas deem uma oportunidade se vocês quiserem dar e não se sintam pressionados a ir e a experimentar se não for a vossa cena. Bem, fiquem sem espaço pela milésima vez, portanto se alguma coisa estiver diferente vocês já sabem. Façam o que vos fizer sentir melhor de qualquer das formas. Se vocês forem à praxe e não gostarem também podem desistir, portanto façam o que sentirem vontade e portanto isto é a única coisa que eu posso dizer. Não posso dizer que é um grande sim, não posso dizer que é um grande não, depende de pessoa para pessoa. Outro tópico que vocês tinham imensas dúvidas, e eu também tinha quando entrei na faculdade, é relativamente aos métodos de avaliação. E começo já por dizer que isso depende de cadeira para cadeira e vocês vão perceber isso quando entrarem na faculdade, porque vocês podem ter métodos de avaliação completamente diferentes,
no mesmo semestre em cadeiras diferentes. Portanto, eu tive 2 cadeiras práticas, uma em cada semestre, e nessas cadeiras a avaliação foi feita só por trabalhos. Fazíamos os trabalhos de praticamente todas as aulas e foi assim que foi feita a avaliação. Nas outras cadeiras, na grande maioria, o que acontecia é que tínhamos 1 ou 2 trabalhos mais a frequência. A frequência basicamente é um teste, só que se utiliza a palavra frequência na maior parte das faculdades, mas é um teste. A frequência vale a maior percentagem da nossa nota final e depois pode ser conjugada com 1 trabalho, pode ser conjugado com 2 trabalhos, ou então, como acontece também, ter apenas uma frequência que vale 100%. Vocês passam o semestre todo a dar matéria, chega ao final do semestre e têm a frequência que vale a nota toda. Não me aconteceu no primeiro ano, mas sei que é algo que acontece e pode acontecer no segundo. A maior parte das cadeiras era uma frequência e 1 ou 2 trabalhos e era assim que era feita a avaliação. Uma coisa que os professores no secundário nos dizem muito é que os professores na faculdade não querem saber de nós, não marcam faltas e isto e mais alguma coisa. Mas a verdade é que na maior parte dos casos isso é mentira. Na maior parte dos casos os professores sabem quem vocês são, sabem o vosso nome. Claro que agora com as aulas presenciais com máscara é um bocadinho difícil decorarem a nossa cara. Mas como tivemos muitas aulas online, os professores acabam por saber quem somos. Obviamente que eu só posso falar pela minha experiência e em faculdades em que hajam turmas com mais de 100 alunos, realmente torna-se difícil. Mas eu não senti de todo que os professores não quisessem saber de nós. Relativamente às faltas, os professores no secundário dizem-nos que nós não vamos ter faltas e nós próprios ouvimos dizer, mas isso não é bem verdade. É verdade que as faltas deixam de contar para a avaliação. Nós não temos nenhuma parte da avaliação para o comportamento, assiduidade, não, isso ficou mesmo no secundário. A nossa nota final é 100% com base, seja numa frequência, no trabalho, mas ainda assim há professores que vão contar faltas. E porquê? Eu tive uma professora, acho que foi só uma professora que me deu 2 cadeiras, não sei se foi mais que uma, não me recordo, mas que contava faltas, fazia chamada, quer presencialmente, quer online, porque nessa cadeira existia um limite de faltas. Eu acho que na verdade existem todas as cadeiras, mas não sei muito bem. Mas nesta cadeira em específico existia um limite de faltas. E o que é que acontecia se nós ultrapassássemos o limite de faltas sem justificarmos? Nem sei como é que funciona a justificação de faltas na faculdade. Eu quando faltava e pronto, mas acho que dá para justificar. Mas, neste caso, se nós passássemos o limite de faltas, deixávamos de estar aptos para fazer a frequência. E o que é que isto significa? Significa que é uma cadeira de avaliação contínua e, portanto, nós tínhamos, neste caso, tínhamos um trabalho e a frequência no final do semestre. E o que é que acontecia? A frequência valia a maior parte da nota e o trabalho valia o resto da percentagem. Se ele ultrapassasse o limite de faltas e deixasse de estar apto para fazer a frequência, ia automaticamente a exame. O que é que isto significa? Significa que o trabalho que fez deixava de contar e o exame valia 100%. Mas lá está, vocês vão ser avisados dos métodos de avaliação no início do semestre. Eu tive desde avaliações que eram feitas com um trabalho e uma frequência, ou 2 ou 3 trabalhos e uma frequência. Tive uma cadeira em que foi, acho que 1 ou 2 trabalhos mais pequenos e 2 frequências, uma que valia mais que a outra. Há de tudo, inclusive há cadeiras em que vocês dão matéria ao semestre todo e depois só têm uma frequência, portanto depende mesmo de cadeira para cadeira. Uma questão que muita gente também tem é, se eu chumbar a uma cadeira, o que é que acontece? Então, vocês têm 2 opções. Quando vocês chumbam uma cadeira, vocês podem ir ao exame de recurso, podem ir, ou seja, não é obrigatório. Dando a minha opinião, eu acho que vale sempre a pena ir a recurso. Portanto, podem ir ao exame de recurso, que é pago, vocês têm que se inscrever no exame, pagam, vão ao exame e esse exame vale 100% da vossa nota. Portanto, vocês chumbaram, então vão fazer um exame que vale 100%, ou tudo ou nada. E vocês precisam de ter, obrigatoriamente, 10 para conseguirem ter a cadeira feita e ficam com a nota do exame, é a vossa nota final. Caso vocês tenham escolhido não ir a recurso ou então foram a recurso e chumbaram na mesma, vocês podem ir fazer a cadeira no ano seguinte, no segundo ano, no terceiro, enfim, conforme. Mas vocês passam para o ano seguinte, têm as cadeiras todas do ano seguinte, mas ficam com essa ou mais, depende do primeiro ano. Vocês vão perceber quando estiverem na faculdade que deixar uma cadeira por fazer não é o fim do mundo, ou ter que ir a recurso não é o fim do mundo. Isso é um bocado assustador ao início, porque não é assim que funciona no secundário, mas depois vocês habituam-se e percebem que é mais comum do que aquilo que vocês possam imaginar. Perguntaram se eu prefiro o secundário ou a faculdade. E assim, obviamente que só estive no primeiro ano, ainda faltam 2, pelo menos, mas eu respondo com toda a certeza que prefiro a faculdade, por várias razões, não só pela independência, porque somos mais independentes,
mas porque na faculdade estamos a estudar, se tudo correr bem, uma coisa que nos identificamos a 1000%. A maior parte das coisas que aprendemos na faculdade vamos pôr em prática quando estivermos a trabalhar. Ao contrário do secundário, que a maior parte das coisas vamos acabar por nos esquecer e não vão realmente ajudar em alguma coisa. Até me perguntaram se o secundário no geral ou se alguma disciplina do secundário me ajudou na faculdade ou no meu curso, e a verdade é que houve uma disciplina que me ajudou numa cadeira da faculdade, mas no geral o secundário não me ajudou em absolutamente nada. Portanto, quando vocês entram num curso, o que vocês vão aprender é quase tudo. Claro que vai haver uma coisa ou outra que se calhar já deram. Se vocês seguirem um curso que tem a ver com a vossa área do secundário, provavelmente até vão ouvir coisas que já ouviram no secundário. Mas de forma geral é tudo muito novo e vocês até têm mais prazer em ir às aulas e a estudar e a fazer os trabalhos porque são coisas que vocês gostam. Claro que vocês não vão gostar de todas as cadeiras ou todos os professores ou tudo do curso, mas é diferente porque vocês sabem que pelo menos aquilo vão usar quando estiverem a trabalhar e acho que isso é mesmo muito importante. Acho que prefiro 1000 vezes a faculdade e eu até tive um ótimo secundário, portanto é mesmo uma questão de preferência, não é porque o secundário foi mau ou a faculdade foi má, é mesmo porque eu gostei mais e porque estou a estudar algo que eu gosto mesmo e isso obviamente que influencia. Bem, pessoal, eu acho que falei de tudo aquilo que é o mais importante. Se vocês tiverem alguma questão, algum tema que eu não abordei, ou até abordei e vocês ficaram com dúvidas na mesma, perguntem-me aqui em baixo que eu respondo a todos os comentários. Estejam atentos lá pelo meu Instagram, porque eu vou pôr uma caixinha de perguntas para vocês me colocarem todas as vossas dúvidas sobre a segunda fase de ingresso na faculdade. E foi este o vídeo, espero mesmo que o vídeo vos tenha sido útil, que vocês fiquem um bocadinho menos ansiosos, com um bocadinho menos de medo, porque acreditem, é bem pior quando ainda não estamos na faculdade. Quando nós entramos já nos habituamos a tudo, toda a gente está exatamente no mesmo papel que nós, ninguém sabe nada, portanto não tenham medo, falem com as pessoas, façam amigos, que vocês vão ver que corre tudo super bem. Eu desejo-vos a maior sorte do mundo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, é mesmo super importante para mim, para apoiarem aqui a nossa série de Back to School. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram e de me seguirem no Instagram para terem a oportunidade de me colocarem todas as vossas dúvidas sobre os próximos vídeos de Back to School. Muito obrigada por terem assistido até ao fim, muitos beijinhos e vemos no próximo vídeo. Tchau!